Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. E eu não posso começar esse vídeo sem falar para você, não se esqueça de dar o seu like, de curtir, de compartilhar, de convidar as pessoas para acessar o canal, que tem bastante conteúdo. E toda semana tem conteúdo novo, tá? Lembro também que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Penedo, 182, e é muito importante que você dê uma ligadinha lá, agende o seu tratamento, se informe dos melhores dias e horários. O vídeo tá o telefone está sempre na descrição do vídeo, tá? E eu passo aqui também, é lá no 2606-6220 ou no 2605-6865. Dados os recados, que você possa nos dar licença de adentrar ao teu lar, que nós possamos convidar os amigos da luz, ao doutor Antônio, ao nosso mestre Jesus, para que nesses momentos nós possamos dissertar coisas salutares, acessar uma conscientização e momentos de paz e proteção. É assim que nós vamos dando início ao nosso bate-papo dos sábados de manhã, graças a Deus. Bom, e hoje nós vamos começar como? Vamos falar de iluminação. Como que tá a sua iluminação, hein? Tá se iluminando, tá iluminado, tá um farol, uma vela ou uma lâmpada queimada? Pelo amor de Deus, hein? Olha, bom, então a gente pegou alguns trechos de um livro muito interessante do Chico e do Emmanuel, o Consolador, que fala dessas questões da iluminação. Você já se perguntou, na sua trajetória, né, durante a sua vida, quanto você angariou de iluminação, quanto que sua alma deu uma melhoradinha? Será que melhorou? Como é que funciona? Tem tempo para se iluminar? Eu me ilumino desde que eu nasci ou só quando eu estou velho? É, como que eu concilio as coisas do plano espiritual, dessa tal da iluminação, pegando o metrô cheio às 6 da tarde? É difícil, hein? Aceitando coleguinha que é diferente, né? Que não tem os mesmos pensamentos, perdoando. Olha, é difícil se iluminar às vezes, né? Será que é? Bom, e eu vou começar perguntando, uma pergunta muito legal que eu achei aqui, que ele fala assim: olha, qual é a diferença de crença e iluminação, né? E daí ele fala exatamente o seguinte: ó, que acreditar todo mundo acredita. Né? Você acredita no patuá, você acredita que vai ser feliz, você acredita um monte de coisas na sua vida, você tem crenças mil, né? Geralmente em objetos, pessoas, situações, né? Existe até aquela coisa, né? Eu tenho crenças limitadoras, tenho crenças libertadoras. Então, todo mundo tem algum tipo de crença. Porém, o que ele fala da iluminação? Que a iluminação é algo mais. E eu vou ler aqui o trechinho. Olha lá. Todos na Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são muito poucos os que se iluminam. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. O primeiro depende dos elementos externos, nos quais coloca o objeto da sua crença. O segundo é livre de influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente as provações que foi conduzido no mundo. Ou seja, vamos lá. Umas palestras atrás, se você não assistiu, assista. A gente falou de fé. E o que ele está falando aqui? Que o iluminado, né, a pessoa que se ilumina, não importa o que está acontecendo no exterior, né? Eu posso acreditar que vai dar errado, eu posso acreditar, né, materializar, acreditar no dinheiro, mas quando você tem a tua fé ou a tua iluminação, não importa,
Não importa. É aquilo que você sente. Sabe quando a Doroteia fala, às vezes, olha com a sua alma? Você já perguntou para a sua alma o que que ela quer? Que ela sente com todos, não importa o que os outros vão dizer. Quando a sua alma quer e você acredita, e está ali firme nela, as coisas parece que fluem. Às vezes não flui nem tão fácil, mas você chega no seu objetivo. Essa é a diferença. A iluminação é aquela conexão direta, né? Como ele fala aqui, com Deus, com a tua alma, na verdade, né? Com a tua essência. Bom, mas eu sei que estamos encarnados, né? Encarnado, com contas para pagar, o final de ano está chegando aí, tem shopping, tem aquele amigo secreto que a gente adora, que só ganha coisa legal, né? Tem, olha, o tio do pavê, tem tudo isso que está chegando, trânsito, e como alcançar essa iluminação no meio de tudo isso. Nada melhor do que chamar o meu amigo iluminado aqui para dar umas dicas de como balancear e equilibrar as coisas da matéria e as coisas do espírito, da alma. Como que funciona, Carlão? Bom, para isso a gente já tem uma nova tecnologia, né? Já tem lâmpadas de LED, gastam menos, iluminam mais, são frias, não aquecem, E mas, economizam. oi? E economizam, E né? economizam. Mas, brincadeiras à parte, né? Dentro da própria pergunta que você colocou, da pergunta e da resposta, tem todos os dilemas e todas as saídas. Porque fomos criados por Deus. Então, éramos só luz e espírito. E aí veio a prova da matéria. E como bons alunos, a gente mergulha de cabeça, enfia os dois pés na lama. Então, a gente vai lá no fundo da matéria e se afasta do espírito. E aí eu vou, em existência após existência, me afundando nessa materialidade e me afastando desse bem maior, que hoje nós chamamos de iluminação, e é justamente a nossa volta à origem. É o bem prevalecer, é a verdade prevalecer sobre a ilusão da matéria. Isso não diminui, Fábio, Maurício, o pessoal que está nos vendo, a dificuldade disso, a dificuldade desse processo. Mas nós temos que parar com um antagonismo que se colocou nas coisas, onde, para você ter um êxito material, você precisa esquecer do espiritual. Essa é uma verdade que foi colocada e coloca vendas sobre nós, achando que nós só vamos ter progresso material se eu abandonar o espiritual. E não é verdade. Não é verdade porque nas próprias leis espirituais está a lei do trabalho, está a lei do progresso, está a lei da procriação. O problema não é fazer isso. O problema é como você faz isso. Você pode e deve ter as coisas da matéria sem que elas sejam maiores ou melhores do que a da sua alma e do seu espírito. E ele fala, quando você lê a pergunta, a briga do exterior com o interior. E não significa que o exterior precise deixar de existir para que o interior prevaleça. Precisa, sim, que o exterior seja feita com a mão da iluminação interior. E nós ficamos brigando com isso e achando que isso é impossível, e nos leva para cada vez mais, como ele fala, para o materialismo da crença, e não para a iluminação da verdade. Aquele que conseguir, e ele fala que são poucos, se iluminar na Terra,
é o que fizer as coisas da terra com a cabeça dos céus, com a mente do céu. Para você ter as coisas terrenas e a manifestação das ilusões, você não precisa da dor. Crescimento espiritual é você aprender a fazer essas coisas com bondade, sem infringir o seu irmão, sem tirar dele para dar para você. Essa é a evolução. Essa é a iluminação. É fazer ascender o bem apesar da matéria. Mas tem aí uma pegadinha mais interessante. E quanto mais você faz isso, mais, ou ao contrário, menos a matéria fica densa. Olha que interessante. Apesar de você não ter que se preocupar com ela, o seu ato a sutiliza. E é interessante você se voltar para dentro, né? E mais interessante ainda, vem uma passagem de Jesus que é a questão da mansitude. Você não vai encontrar nessa iluminação a violência, porque vai fazer parte dela a aceitação das coisas, da sua própria limitação, para reagir a isso. Porque, como você falou, a questão é o metrô às 6 horas da tarde. Não é a igreja onde está todo mundo orando junto, né? Essa é a questão. Mas é aí que você precisa acender a luz. E repito, a violência, seja ela qual for, ela não vai levar a lugar nenhum. O manso vai estar muito mais perto do iluminado do que o revoltado, do que o que vai estar lá brigando, o que vai estar não aceitando, o que não vai estar querendo entender. Porque as leis de Deus são justamente contrárias a isso. São para o crescimento, para a aceitação. E o que é iluminar, se não clarear a sua visão e a do outro com o seu comportamento, não com expectativa do exterior. Porque você só vence uma situação, e vencer a situação não é realizar a sua vontade, mas é entender o que aconteceu, quando você expande isso e consegue ter a paz saindo de dentro de você, apesar que de fora só vem a intriga, a dificuldade e aquilo que você, enquanto ego, não queria aceitar e não esperava. Então, a dissolução dessa matéria, dessa coisa que engloba nosso espírito hoje, que é chamada de ego, é entender que o meu não é maior do que o do lado, nem do da frente, nem do de trás. E o dia que eu entender isso, eu volto a essa coletividade e eu volto a essa curva que um dia entrou na descendência da matéria para ela subir novamente para as coisas do espírito, ainda na matéria, numa missão extremamente difícil, porque temos nosso ego, temos nossas vontades, temos nossas paixões, temos tudo aquilo que o material nos cobra e nos massacra, mas que toda vez que eu me volto para dentro e lembro da minha origem divina, essa coisa floresce e que ela possa florescer cada vez mais, para que a gente tenha cada vez mais lampadinhas de LEDs menores e com mais luminosidade. É isso aí, Fabinho. Olha, falando das lâmpadas, né? Tem gente que, assim, acho que como eu, tem dia que é meio pisca-pisca, né? Tem dia que é luz, tem dia que apaga, tem dia que brilha, tem dia que... Olha, quem nunca, né? Quem nunca? Porém, vale lembrar, e eu achei muito interessante aqui no livro, que a gente deve lembrar dos nossos momentos com a nossa alma, né? Como são bons e como eles, o plano espiritual e Deus não desiste da gente jamais. Então, no livro fala do tal do toque da alma, né? E ele explica que são quando o coração está inundado de sinceridade e boa vontade.
E quantas vezes até mesmo nos tarefeiros, a gente fala assim, eu falo assim que, e ele fala que às vezes é incompreensível, não tem como compreender, ou a nossa mente compreende muito pouco. Quando às vezes chega, teve aquela semana azeda, e, né? E você adentra e sente realmente o toque na alma, eu falo. Onde a coisa é tão boa, a sensação é tão boa, né? Que não tem como você manter, estar naquela vibração negativa, né? É discrepante. É como eu falo que daí é o salto quântico, porque eu chego numa situação e saio numa outra situação. E daí vem a questão que o Carlos falou. E por que não manter isso também, esse toque na alma, fora, né? Ou nos outros dias? Já aconteceu, mas com menos frequência, no meu caso, né? Mas é muito bom, né? Então vale a gente lembrar. E às vezes eu acho que o plano espiritual dá esse empurrãozinho, essa pitadinha, essa degustação para falar assim, meu filho, vê se você gosta e mantém isso, né? Para de ser pisca-pisca e começa a ser poste, iluminar de verdade em todos os momentos da sua vida. Bom, mas vamos lá. Como que a gente começa a se iluminar? Tem idade? Olha, eu vou nascer e já vou começar o meu processo de iluminação, é a criança, ou quando a gente fala assim, olha, os velhos possuem mais sabedoria, são mais iluminados, será? Né? E aonde que é que eu coloco em prática, né? Ou firmo esse processo de iluminação? Porque tem gente que fala assim, eu vou me iluminar só quando eu estiver lá no nosso lar. Quando eu estiver aprendendo com o André Luiz lá do meu lado, que ele vai me ser meu tutor, né? Tem essas histórias assim, que André Luiz vai ser meu tutor, Emmanuel. Será que é só assim? Eu acho que a coisa não é bem assim. Como que funciona, Maurício? Fabinho. Bom dia, pessoal, tudo bem? Você sabe que esse negócio de se iluminar, vocês já repararam? Às vezes nas igrejas, hoje tá um pouco mais mudado, né? Mas muitas vezes você vê as pessoas de mais idade frequentando locais de igreja, centro espírita, né? Locais onde a pessoa vai cuidar um pouco da sua alma, vai cuidar um pouco do seu eu. E aí você vê mais pessoas de idade do que pessoas mais novas. E aí às vezes a pessoa se pergunta, mas por que os jovens não estão aqui? E tem muitas correntes aí, de todas as correntes religiosas, né? Procurando trazer o jovem para dentro, né, desse local, porque é uma oxigenação, vamos chamar assim. Então, quando a gente fala, tem idade para você se iluminar? Não, não tem idade. Você pode começar a se iluminar desde quando você nasceu. Obviamente, quando nós somos crianças, de que forma a gente, normalmente o pessoal fala, né? A gente tem um HD vazio. Quando você é criança, o HD é vazio e você tem muito espaço, muito espaço para caber muita coisa. E aí, com o passar do tempo, diz que o HD começa a ficar cheio, né? Então a gente começa a, né? A capacidade fisiológica nossa é um pouquinho diferente de quem é mais jovem, obviamente, né? Mas isso inicia, Fabinho, respondendo a sua pergunta, desde pequeno. Por que desde pequeno? Primeiro, com orientação. Quando a pessoa é criança, ela é totalmente dependente. Se nós pararmos para pensar, o único que depende muito dos pais, depende muito do adulto, somos nós, seres humanos. O animal, 2, 3 meses, dependendo, ele já fica meio que independente. Tem um tempo lá com a mãe, com o pai, né, com, né, a fêmea, está lá próximo com a mãe e, de repente, ele fica independente muito mais rápido do que nós, seres humanos. Imagina, nós, seres humanos, para ficar independente, começa lá na adolescência, ou lá, né? Eu digo independente por algumas situações. Mas uma criança de 7 anos depende dos pais, de 10 anos depende dos pais, 12, 13, aí pode, de repente, estudar, trabalhar, tal, mas vejam bem, a gente é totalmente dependente dos pais. Então, onde começa essa iluminação? Começa na família, começa dentro de casa, começa recebendo orientações dos pais.
Então, a orientação ela é muito salutar. Orientação com exemplos da família e também orientação, de alguma forma, a pessoa já vem com alguns ranços, já vem com algumas tendências, vamos chamar assim, e aí caiu naquela família, ninguém cai na família errada, tá? Isso é fato. Eu já, às vezes eu falo aí no centro, em algumas palavras, eu falo, poxa vida, teve a época quando eu era mais jovem, meus 14, 15, 16 anos, eu falava pra minha mãe, eu não pedi para nascer. Nossa, eu acho que isso daí é uma facada no coração dos pais, né? E depois que a gente fica mais velho, nós começamos a entender isso. E aí, a gente vai falar um pouquinho disso também. Então, quando nós somos jovens, o que acontece? Quando nós somos crianças, nós temos que receber orientação. Pelo exemplo da família, orientação de educação, orientação de como se postar, orientação de como tratar as pessoas, orientação de como respeitar as pessoas. Então, isso a gente sempre coloca de uma forma bastante firme. Por quê? Se você vê com uma determinada tendência, caiu naquela família, e aí, de repente, você desrespeitou o amiguinho, de repente, xingou os avós, de repente, não respeitou os tios ou os pais, você tem que ser repreendido, você tem que ser educado. A gente sempre fala aqui, ser duro, mas não ser cruel, obviamente, né? Você ser educado, orientar, falar. Por quê? Porque está aprendendo. Às vezes a pessoa tem algumas tendências e você, como pai, como mãe, você é responsável por aquilo. Essa criança está na sua família, está com o seu filho, não é à toa. Deve ter um motivo lá no plano espiritual que foi tudo combinado. Não tem, como que o Dr. Antônio fala, não tem conta grátis, né? A conta não veio de graça, não. A conta veio porque, de alguma forma, você tinha que acertar essa situação. Então, acerte, eduque, oriente. Esse é o nosso papel enquanto pais, né? Pai e mãe. E aí nós temos que orientar. Isso com de novo. E aí você cria uma certa independência e daí para frente a iluminação é sua. Você, desculpa aí, você respeitando as pessoas, você respeitando a opinião alheia, você tratando bem as pessoas, você procurando fazer o seu melhor, né? De tal forma que o próprio Carol falou, não é porque você está numa empresa, você começou a trabalhar, você antes de querer ganhar mais, de querer ser promovido, aí você dá bola nas costas do colega, né? Trai o colega, monta esqueminha para o colega fazer coisa errada e você se deu bem e falou que o cara fez coisa errada. Então, você tem que pensar, falar, eu tenho como crescer materialmente, eu tenho como progredir, prosperar materialmente, sem precisar prejudicar o próximo. E quando você faz ajudando o próximo, você progride muito mais, você cresce muito mais. É questão de um equilíbrio. Então, dentro dessa brincadeira, a gente fala, tem idade? Não, não tem idade. Qualquer idade você pode se iluminar. Às vezes as pessoas falam, não, eu estou aqui estudando, estou trabalhando, estou aqui progredindo, sou casado de novo, vou procurar fazer minhas coisas, mas isso, mesmo você fazendo tudo isso, você pode se iluminar. Não precisa estar lá enfurnado, vamos chamar assim, numa igreja, no templo bandista, ou no centro espírita, ou numa igreja evangélica. Você está lá enfurnado para falar que está se iluminando. Não precisa estar nesse lugar, você se ilumina em qualquer lugar, e você vai ser testado, igual o Fabinho falou. Será que pegando o metrô lá nas 6 horas da tarde, em plena sexta-feira, vamos chamar assim, né, que está tudo cheio, com chuva e tudo mais, você vai se iluminar? Aí você tem que ter o quê? O equilíbrio. E aí eu até coloquei aqui, você tem que vencer os desafios interiores, vencer as suas tendências interiores, seu ego, suas paixões, seus caprichos, seu orgulho, sua vaidade, vencer todas essas coisas para que elas não fiquem maiores do que as coisas boas que estão dentro de você, porque nós temos a essência divina dentro de nós. Então, deixar essa essência divina despertar, igual o Paulo falou, você vai na matéria, mergulha e depois sobe, né? E aí, para fazer tudo isso, você tem que ter esse equilíbrio, você tem que entender, você tem que compreender. E quando você está mais velho, será que você ainda procura essa iluminação? Será que você tem essa idade? Não, só quando eu estiver mais velho, tiver lá meus 60, 70, 80 anos, é que eu vou me iluminar? Não, você se ilumina ao longo da sua vida. Tanto é que nós estamos aqui reencarnados, nós nascemos, né, crescemos, vivemos e depois desencarnamos. Esse é o nosso plano, nós temos que nos iluminar o tempo inteiro, todo o tempo. Mas se eu nunca me iluminei, nunca fiz nada, sempre fiz coisa errada, lá tiver com idade avançada, não vai adiantar nada. Adianta, pelo menos, você não tem assim, não tem hora para começar, você tem que começar desde cedo. Mas se não começou desde cedo, não importa, não vamos aqui para julgar. É com 50, 60 anos é que você procurou se iluminar, procurou se melhorar, ótimo, então já
já pelo menos já começou a fazer algo de bom. Então, que a gente fala, muitas vezes, a pessoa, quando está mais velha, ela compreende, entende, sim, algumas coisas, pode querer aceitar ou não, aí é questão de cada pessoa. Mas o que acontece? Ela pode se iluminar a qualquer momento, a qualquer instante. Eu vou dar um exemplo simples, né? Nós estamos aí na modernidade, tecnologia e tudo mais. O pessoal assim, da minha idade, que nem eu, Carlão, Fabinho, já é um pouquinho mais novo que a gente, nós chegamos numa época de virada. Era tudo manual. Eu lembro quando eu trabalhava no banco, era tudo manual. Tec, 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 brrr, máquina boa. Aí mudaram para a tecnologia. Cara, aquilo foi uma revolução. Cartão, aquele cartão que a gente tem, o cartão para fazer pagamento e tudo mais, era só dinheiro que você dava para cá e cheque. Hoje, o seu dinheiro está lá no plástico, né? Pix pelo celular e tudo mais. Tudo isso é tecnologia. Tudo isso é evolução. E aí nós, assim, já estamos nessa idade, igual às vezes a Dorotea fala um pouquinho mais velhinhos, né? Mas a gente está chegando nos 60, ainda não está velhinho, a gente está novinho ainda, está na adolescência dos velhinhos, né? Então, o que acontece com tudo isso? Será que nós aceitamos a evolução, nós aceitamos tudo isso? Isso faz parte da nossa iluminação. Porque os novos estão aí, tudo isso é coisa nova. Está aí. E nós temos que ter esse equilíbrio entre o velho e o novo, né? O novo precisa de orientação, a criança precisa de orientação, mas ele já compreende, já entende, e aí ele precisa do quê? De aceitar ou não algumas coisas. Então, a evolução ela é constante, a iluminação ela é constante. E aí, quando a gente fala de iluminação, é um pouquinho disso, Fabinho. Não tem idade, respondendo a essa pergunta, né? Pode ser novo, pode ser velho, pode ser meia idade, mas é sempre tempo de a gente se iluminar. E essa é a nossa dica que nós passamos para vocês, é sempre tempo de se iluminar. Então, vamos nos iluminar, vamos procurar fazer nosso melhor. Igual você falou, Fabinho, não ficar no pisca-pisca, mas tentar ter uma luzinha, ela é fraquinha, mas ela fica constante. Aí ela vai aumentando o brilho, até falar aquela luzinha que o Carlão falou, de LED, pequenininha, mas que dá um brilho danado, né? É isso aí. Olha, é isso aí. Bom, gente, é aquilo que a gente fala, né? Sempre já falamos em algumas palestras. É começar a colocar em prática, né? Se iluminar. E quando o Maurício fala da questão da idade e das pessoas mais de idade, o livro fala que não há tempo para a preguiça, e que, de acordo com a limitação de cada um, todos nós devemos colocar em prática o nosso processo de iluminação, que é o quê? Todos nós sabemos alguma parte do Evangelho e dos ensinamentos de Jesus que estão aí mais de 2000 anos. Está colocando em prática? Você que é pai, como que a gente ajuda o outro a se iluminar? Você que é pai, você que é mãe, é responsabilidade sua ensinar o seu filhinho a colocar em prática os preceitos de Jesus, com o coleguinha, na escola, com a professora, com o próximo, dentro da tua casa. Então, tudo isso faz parte do processo de iluminação. E, para concluir, você sabe onde você põe em prática o seu processo de iluminação, onde você é aqui e agora, tá? Não é lá no nosso lar, não é com o André Luiz, não é lá com o Emmanuel. Você pode até desencarnar e com o seu merecimento ir lá para o nosso lar, tá? Aprender bastante coisa lá, isso acontece, o livro fala que a gente continua aprendendo e se iluminando no plano espiritual, porém, a prática, a prova dos 7 aqui, tira-teima é aqui encarnado, tá? Se vai colocar uva passa no Natal ou não, se vai, querido, com todas as diferenças, com todos os desafios da encarnação, é aqui que a coisa acontece. Então, não perde tempo. Os meninos falam do mergulho na carne, é mergulho. Então, o submarino, o quê? Ele mergulha e submerge. Tira da sua cabeça e deixa de ser Titanic, que só afunda, pelo amor de Deus. Está na hora de começar a subir, está na hora de submergir e se iluminar. Vamos lá? Vamos todos juntos, conforme diz o doutor Antônio, é
todos juntos para que ninguém fique para trás. Olha a sua responsabilidade, hein? Então, se ilumina, fica com Deus, que o nosso Senhor te abençoe, que o doutor Antônio dê aquela força que ele sempre dá, para que nós comecemos a colocar na nossa mente as práticas do bem e do amor, iluminando, sendo farol na vida das outras pessoas e na nossa também, nos nossos caminhos. Que nós possamos caminhar juntos em paz. Então, meu Pai, abençoa esse teu planeta com a tua luz que é incessante, com eflúvios e emanações de paz e de amor que a gente tanto precisa. E é assim que nós damos por encerrado até a semana que vem. Fica com Deus. Não esquece de deixar seu like. Me responde aqui nos comentários. Está se iluminando? O que é que você faz para se iluminar no seu dia a dia? Vamos lá? Quero ver os seus comentários aqui no vídeo. Tchau, tchau.